Daniel, o capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Vamos à leitura da palavra de Deus. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vou ler de novo. Daniel assentou. Algumas Bíblias vão dizer propôs, outras dizem decidiu. Daniel assentou no seu coração, decidiu, propôs não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Diga: meu Deus, fala ao meu coração, através da revelação da sua palavra. Pode se assentar e pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Oh, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está na live me acompanhando, se você pode estar compartilhando, eu gostaria muito que o seu compartilhamento estivesse acontecendo aí, porque muita gente nesta manhã de domingo pode ser abençoado pelo poder do eterno Deus. Amém? Bom, gente, deixa eu tentar introduzir a palavra de forma bem clara. O bom da Bíblia é a clareza dela. A Bíblia não tem que ter muito estudo para entender. Aliás, basta saber ler. E a Bíblia por si só, ela revela a grandeza do eterno. Nabucodonosor tinha guerreado contra Israel, tinha levado muitos jovens cativos para a Babilônia, e um dia ele resolveu fazer uma seleção dos jovens para ter em seu reino homens de alto gabarito, de alto nível, e ele pediu que dos que foram levados cativo escolhessem os melhores, sem defeito, e fossem submetidos a testes. Porém, antes de ser submetidos a testes, que eles fossem educados na língua dos babilônios, na língua dos caldeus, que eles fossem alimentados baseado na alimentação do povo babilônico, e entre essa leva de jovens que foi levado para um recrutamento, é como o exército recrutando os jovens, foram 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu vou falar um pouquinho de Daniel. A ideia era mais ou menos essa. Ele chama o seu moço, você vai ver isso a partir do capítulo, aliás, do versículo de número 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres. Versículo 3, o 4 agora. Jovens que não houvessem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas, na língua dos caldeus. Agora olha o 5. E o rei lhes determinou. Então o rei, ele dá uma receita. E ele diz o seguinte: olha, esses que vão passar pelo meu crivo 3 anos depois, estes que vão serem treinados para trabalharem comigo no reino, eles vão ter uma alimentação, a ração aqui é a alimentação diária, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Agora, o rei está dizendo, tratem eles
como se estivesse me tratando. Aí eu pergunto, a comida do rei era melhor ou era pior? O vinho do rei era o melhor ou era o pior? Imagine você que tinha sido sequestrado, levado como escravo, para uma terra que não era a sua, vivendo como cativo. Escravo come bem ou mal? Escravo come bem ou mal? Então possivelmente esses jovens não estavam comendo bem, eles estavam vivendo como escravos. Então agora eles tinham diante deles a oportunidade de comer como rei durante 3 anos, para depois serem submetidos a testes. E nessa leva, segundo, o rei tinha que lhes dar a ração diária, que era a comida orientada pelo nutricionista do rei, o vinho, que era o mesmo que o rei bebia, a comida, que era o manjar, a comida que o rei comia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Então eles só iam estar diante do rei, escute o que eu vou dizer, só depois de 3 anos. Bom, qual seria a lógica da história? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, o que eles poderiam pensar? Rapaz, pelo menos por 3 anos a gente vai ter sorte. Eu vou aproveitar e vou comer demais. É ou não é? Porque possivelmente nós não seremos escolhidos. Até porque somos de um povo, de uma origem inimiga. Somos escravos. Então, pelo menos por 3 anos eu vou comer. Só que tem um problema. Daniel, olha o versículo de número 6. Vamos seguindo. E entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs os nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Aí olha o versículo de número 8. Agora sim, escolhas, diga comigo, escolhas. Muita gente, ou por que não dizer, a maioria talvez pensou, porque na chamada não vem só 4, na chamada talvez vem 100, vem 200. O que a maioria pensou? Eu não sei se eu vou ser aprovado, mas pelo menos por 3 anos eu vou beber o melhor vinho da minha vida e eu vou comer a melhor comida. Depois o resto é resto. A maioria das pessoas só estão se preocupando com os momentos. Mas Daniel, aí a Bíblia vai dizer, decidiu, diga comigo, decisões. Decidem, está fraco demais, vamos de novo? Diga comigo, decisões. Decidem, destino. É viver a vida em 3D. Decisões, vamos lá de novo? Decisões, decidem, destinos. Tudo que nós somos hoje é resultado das decisões que nós tomamos ontem. Nossa vida é resultado das decisões que nós tomamos ontem. Eva decidiu ouvir a voz da serpente, Adão decidiu ouvir a voz de Eva, e por isso foram lançados fora do jardim. O rei Saul decidiu escolher o caminho da desobediência, por isso foi excluído do reinado, e Davi entra no lugar dele. Davi escolheu obedecer a seu pai e foi para o campo cuidar de ovelha. Deus o escolheu porque primeiramente, antes de obedecer o Pai Celestial, ele obedecia o seu pai na terra. A Bíblia diz que Judas decidiu trair Jesus e depois decidiu reconhecer o seu pecado diante dos homens, e por isso teve como prêmio a sua morte. A Bíblia diz que Pedro, do mesmo jeito de Judas, também negou a Jesus, que não deixa de ser uma traição, mas decidiu recomeçar pedindo perdão e se tornou o maior homem da história. São as nossas decisões. O filho pródigo decidiu sair da casa do pai, quebrou a cara, mas lá na frente ele decidiu reconhecer
reconhecer e voltar para recomeçar. São as nossas decisões diárias que vão decidindo aonde é que nós vamos chegar. Você não vai além das suas decisões. Nós tomamos milhares de decisões por dia. Você decidiu a hora que ia levantar hoje, você decidiu a roupa que ia vestir, você decidiu se queria ou não tomar café, você decidiu se queria vir ou não. Existem decisões que não alteram muito a nossa vida, que são decisões do nosso cotidiano. É a decisão que a gente vai tomando e que pode alterar basicamente quase nada na nossa vida, mas existem decisões que podem nos arremeter ou ao inferno eterno ou ao céu de glória em uma eternidade com Deus. Mas essas decisões têm que ser pautadas na palavra de Deus. Algumas pessoas decidem viver um momento de prazer em detrimento a uma vida eterna, enquanto outros decidem sacrificar por um momento para ter uma eternidade junto com Deus. São suas decisões que vão decidir o seu destino. São tuas decisões que vão decidir se você vai viver uma vida de bênção ou de maldição, de vitória ou derrota, de alegria ou de tristeza, de vida ou de morte. Então decida as suas decisões que você tem que decidir no dia de hoje, para que a sua vida seja transformada. E o que Daniel decidiu? Diferente de todo mundo. Imagine Daniel falando com Misael, Ananias e Azarias: rapaz, vamos comer sopa 3 anos? O quê? Sopa. Sopa de legume. Sopa de legumes por 3 anos, é. E a picanha do rei? Não. E o filé mignon? Não, esquece. E a pururuca? Não, imagine Daniel falando com os amigos. E o vinho? Água. Vamos beber água. Talvez você não entenda, mas eu vou dizer uma coisa. Enquanto você não aprender a dominar os seus próprios impulsos, você não consegue comandar em lugar nenhum da sua vida. Sabe por que tem gente que está tendo dificuldade de lidar com as situações externas? Porque não está conseguindo cuidar da sua própria vida, do seu interior. E quando você não consegue cuidar do seu interior, o seu exterior vira uma bagunça. Não há nada que concorre. Vou dizer uma coisa, mais uma coisa para você. Não há nada que concorre mais com Deus na nossa carne do que comida e bebida. Ih, está doendo, né? Porque tanto o pecado da ingestão de bebida alcoólica, do cigarro ou da droga, é tão danoso. Estou falando quando se traz prejuízo para o corpo. E se você olhar o cigarro, o Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Fumar é prejudicial à saúde. Esses dias eu fiquei chocado com um irmão. E não que eu esteja fazendo a apologia à bebida alcoólica, eu não bebo bebida alcoólica. O irmão falou assim: eu bebo uma cervejinha de vez em quando, eu não faço apologia, eu não bebo. E aí o outro falou: rapaz, não era crente a pessoa. O irmão estava conversando com o outro. Ele vem na igreja, mas não era crente. E ele falou assim: de vez em quando eu bebo a minha cervejinha. O outro falou assim: cuidado, você vai para o inferno. Ele falou: por que eu vou para o inferno? Porque você está destruindo o templo do Espírito Santo. Ele falou: sabe de uma coisa? Pesquisa aí no Google. Morrem mais pessoas por beber uma cerveja ou mais pessoas por comer demais e infartar? Aí pesquisou, 5% morre lá por embriaguez tal, e dirigir, etc. Ou uma doença desenvolvida pelo álcool, e quase 90% morre por comer demais. Então quando você começa a pensar, eu não estou dizendo isso, mas a glutonaria na Bíblia é pecado. Então, quando você quer atingir um alto nível, eu sei que existem pessoas que têm compulsão, e é por isso que quando você fica ansioso, tem gente que não come, tem gente que come demais. Eu estou mentindo ou não? É por isso que você tem que pegar todos os seus instintos carnais e colocar diante de Deus. Porque se você não conseguir controlar isso, você não vai conseguir controlar muita coisa na tua vida. É doído esse tipo de pregação, machuca um pouco, mas é o caminho que te leva ao milagre.
Não dá para eu pregar aqui e dizer que Deus pode te libertar, quando eu estou vivendo em uma vida desregrada aí fora. Não dá para dizer que Deus liberta teu marido da prostituição, se eu estou em fornicação, se eu estou em pecado, ou se eu tenho compulsividade sexual. Não dá para eu pregar, você pode ter o domínio próprio, se eu não estou tendo o domínio próprio da minha própria vida. Eu não posso ensinar aquilo que eu não consigo viver, seria uma hipocrisia da minha parte. Mas Daniel decidiu, e eu respeito a decisão de cada um. Agora não vem para mim amanhã dizendo: pastor, mas está tão difícil. Não reclame daquilo que você permite. Vou repetir: não reclame daquilo que você permite. A moça chega: pastor, eu não sei porque Deus fez isso comigo. Meu marido, pastor, meu marido ultimamente não me ama. Chega 3 horas da madrugada, está andando com os amigos, quer saber de balada. Como é que eu vivo com um homem desse? Sem controle aonde? Na balada, pastor. Não, foi a decisão, você encontrou ele lá, você decidiu escolher ele lá, encontrar a pessoa lá. Então não dá para reclamar daquilo que a gente mesmo permite. Você não pode chegar para mim e dizer: pastor, o diabo entrou no meu cartão de crédito. Basta eu olhar na tua fatura que eu vou ver o que o diabo comprou com o teu cartão de crédito. Quem está entendendo, diga amém. Então são decisões. Precisa fazer uma auditoria no cartão de crédito, sei lá, processar o diabo então, se ele entrou no teu cartão de crédito, né? Outro dia o irmão estava: Senhor, joga o devorador no mar. E ele foi lá na beira do mar, fazer campanha de 7 dias para Deus jogar o devorador no mar. Joga o devorador no mar. Joga o devorador no mar. Joga o devorador no mar. No último dia ele falou: Senhor, as dívidas estão altas, joga o devorador no mar. Deus falou para ele: põe os shorts, meu filho. Decisões decidem o nosso destino. Diga comigo: decisões decidem o nosso destino. Minha mensagem pode ser um pouco abusiva, no bom sentido da palavra, mas lembra quando você falar para o teu filho: não faça isso, que ele ficava irritado com você? Não faça, não faça. Para quê, mãe? Hoje teu filho diz: mãe, obrigado por ter me ensinado aquilo, por causa daquilo hoje eu estou salvo. A Bíblia diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Tem algo novo de Deus vindo para você. Tem uma vitória nova de Deus vindo para a tua casa. Tem um milagre novo de Deus vindo para a sua vida. Decisões. Uns decidem ir para o bar, outros decidem ir para a balada. Você decidiu vir para a casa de Deus, parabéns. Você está no lugar certo. Deus vai fazer milagres na sua vida. Você decide. Quer ver? Decisões. Algumas delas a gente não tem o controle. Quer ver uma decisão que eu não tenho controle? Eu não decido, ou quem vai vir a este mundo não decide quem será seus pais. Olha que coisa impressionante. Eu já vi gente dizendo: eu não queria ter o pai que eu tenho, eu não queria ter a mãe que eu tenho. É por isso que a Bíblia diz: honra pai. Honra pai. Então essa é uma decisão que você tem que tomar. Por que Deus está falando honra teu pai e tua mãe? Porque não é você que decide o pai que você teve e nem a mãe que você teve. Quem decidiu foi Deus. Então quando você não honra pai e mãe, você confronta uma decisão de Deus. Pastor, mas o pai não é o pai que eu esperava. Você não decidiu quem seria seu pai, mas você pode decidir que filho você quer ser diante do pai que você tem. Você não decide ser afrontado e acusado. As pessoas te acusam. Você não decide isso. Alguém que sofreu talvez uma violência, alguém que sofreu talvez algo agravante. Não, pastor, mas eu não decidi ser violentado, eu não decidi sofrer isso. Tudo bem, eu concordo com você, mas você pode decidir o que você vai fazer com isso. Se você vai liberar perdão, tocar o barco para frente, tirar os olhos do retrovisor, ou se você vai continuar remoendo tudo isso e trazendo aquele que te feriu no passado para dentro da sua vida, levando ele para a cama para continuar te ferindo, levando ele para o almoço para tirar teu apetite, levando ele nas suas viagens para acabar com as suas viagens. É você que decide, porque ele já não está mais na tua vida, mas você está trazendo ele para a sua vida. Decisões decidem os nossos destinos. Existem decisões que você tem que tomar.
E essas decisões que você tem que tomar são decisões que às vezes, a princípio, vão te ferir. Você vai mexer em uma ferida. E qual é o problema nosso? É que na maioria das vezes nós não queremos mexer em feridas. Mas não existe uma forma mais clara de sermos curados se não mexermos na ferida. Aqui tem pessoas de 90, de 70 anos, de 80, de 50 anos. E tem gente aqui que há 40 anos você ainda anda carregando uma ferida. Só você não mexe, mas ela está lá e ela está te matando. Tua vida virou um peso. Você já viu como é uma queimadura? Como que se lida com uma queimadura? Você queimou todo o braço. O médico vai lá, põe uma pomada em faixa. Outro dia, você chega lá, ele vai ter que tirar a faixa. Vai ter que mexer, vai ter que limpar a ferida. Vai ter que tirar. Só que quando tira, está tudo grudado. E aí ele vai ter que fazer o que? Lavar, tirar a carne podre. Vai doer ou não vai? Não tem como anestesiar. Você vai olhar para o médico e vai dizer assim: doutor, o senhor não me ama. O senhor está mexendo na minha ferida. Ele não te ama? Ele não te ama? Ele não te ama? Te ama. É que se não mexer na ferida, não vai sarar. Digamos que esse médico fosse bonzinho e dissesse: tá bom, eu estou com pena de você. Vai, enfaixa. Não mexe, enfaixa, não mexe. O que vai acontecer? Vai apodrecer, vai infeccionar, vai te matar, vai te dar uma infecção generalizada. Então é preciso, mexe, limpa, tira a ferida. Vai sangrar de novo, vai ferir de novo, vai doer de novo. Mexe, limpa, tira de novo. Só que cada dia que você mexe, limpa, passa o bálsamo, passa o óleo, passa o remédio, a ferida vai ficando menor. O que Deus vai fazer na tua vida é mexer na ferida. Porque aquilo que a gente enterra vivo nunca morre. Cedo ou mais tarde vai ressurgir lá dentro. Essa ferida mal curada, ela não vai sarar. Nós temos um testemunho de um irmão que ele pisou, inclusive está na campanha das águas. Ele pisou num ferro de construção, ele estava de chinelo e o ferro entrou dentro do pé dele. Aí o médico foi lá, fez uma lavagem superficial, costurou tal, tudo bem. Ele foi para casa, sarou. Dali uns dias ele começou a sentir dor, infeccionou. Voltou no médico, o médico deu outra pomada. Melhorou, infeccionou de novo. 1 mês depois infeccionou. 2 meses depois infeccionou. 3, 4 meses ele não sabia mais o que fazer. Ele entrou na campanha das águas. E ele começa a lavar os pés e beber as águas. No último dia, estourou uma bola de pus. Só que saiu uma coisa preta de dentro. Quando ele foi ver, era um pedaço do chinelo que tinha entrado lá dentro e tinha ficado lá dentro. Era um corpo estranho dentro do pé dele, que quando mexia, infeccionava. Se não mexe, está tudo bem, mas qualquer mexida infecciona. Sabe aquele ressentimentozinho que você escondeu lá dentro? Sabe aquele ódiozinho? Sabe aquela culpa que você está lá dentro? Sabe aquele perdão que você não liberou? Parece que esqueceu, mas alguém fala o nome da pessoa que te magoou. Mexe lá de novo, aí infecciona. E é por isso que tem gente que vive com a alma infeccionada. É por isso que tem gente que não está tendo paz. É por isso que tem gente que sai do estágio de medo, de coragem para um estado de medo, de alegria, de um estado de tristeza. Basta estar numa mesa, todo mundo alegre e feliz. Aí alguém diz assim: a irmã fulana, ela já lembra que o mesmo nome, que é o mesmo nome de uma outra fulana, que lá no passado traiu ela com o marido dela. Ela disse que perdoou o marido, mas ela não perdoou a fulana. Então quando o nome da fulana é citado, a amargura entra e todo mundo percebe que o humor da pessoa se foi, a expressão facial da pessoa mudou e já não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque ela não lidou com o problema. E você tem que começar a decidir na sua vida o que é que você quer carregar. Você não pode ser aquele lixeiro. Escute o que eu vou dizer. Você não pode ser aquele lixeiro que vai passando, acumulando lixo, lixo, lixo e nunca descarrega. Você tem que dizer: bom, eu não quero mais andar com o lixo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em um ambiente e descarregar tudo isso. E o bom de tudo é que Cristo morreu na cruz para que aos pés dele você descarregasse todas as suas mágoas. Ele diz: deixa comigo,
Deixa comigo que eu vou resolver os teus problemas. Libere perdão. Olhe para frente. Você pode não ter tido um bom começo, mas você vai ter um final feliz. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar o teu quadro de vida. Quantos estão me entendendo? Tem algo novo de Deus vindo para você. Você só tem que começar a entender o processo de Deus na sua vida. Escute. Decidiu em seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Eu vou contar uma história. Me lembrei agora, baseada em decidir perdoar. Tinha uma irmã em Curitiba, que eu estava falando, você tem que liberar perdão. E ela me chamou, no final do culto, falou, pastor, o meu marido me traiu com a minha melhor amiga. O casamento está um inferno. E agora que eu estou tentando me reerguer. E eu falei, você tem que orar por ela. Você está com o seu marido? Ela falou, sim, estou, eu perdoei meu marido. Só que não está legal o meu casamento. Eu falei, sabe por quê? Porque você perdoou seu marido, mas não perdoou ela. Porque ambos têm culpa no cartório. Ela falou, mas era a minha melhor amiga. Mas ele era o teu marido. Porque a gente escolhe perdoar pela metade. Esse é o grande problema. Teu marido está lhe traindo ainda com ela? Ela falou, não, pastor. Meu marido com certeza mudou. Inclusive eu quase nem vejo ela. Ela não tem mais contato com a gente. Só que eu não consigo perdoar ela. Eu tenho raiva, eu tenho ódio. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Enquanto você não perdoar ela, você não perdoou seu marido na cabeça dele. Ela falou, como assim? É porque para o seu marido, toda a conversa que traz a história dela, o seu humor muda, a sua história muda, e o seu marido percebe. Então não é que o seu marido acha que você não perdoou ela, ele acha que você não perdoou ele. Ela olhou para mim e falou, e está acontecendo isso mesmo, pastor. Meu marido vive me dizendo que eu não perdoei ele. E eu digo para ele que eu o perdoei. Ele fala que não, ele não acredita em mim. Eu falei, é porque você está com ela na sua história. Você tem que liberar perdão para ela. Ela falou, mas como que eu vou perdoar a mulher que me traiu? Do jeito que você perdoou o homem que te traiu. Você decide isso. Se você está convivendo com o homem, você tem que dar essa chance. Você tem que dar essa chance para ele, mas verdadeira e para você. Porque pior do que você dizer que não perdoa ela, é você trazer ela para a cama com vocês. Como assim, pastor? É porque eu garanto para você que até as relações sexuais de vocês não são mais as mesmas. Porque se você trazer ela para a cama, automaticamente teu marido vai perceber e o relacionamento sexual não vai ser o mesmo. Ele falou, pior que tem acontecido isso, pastor. Não há mais prazer. Às vezes a gente está almoçando, alguma coisa que conecta a história do passado, eu mudo, e meu marido diz, você não me perdoou. Mas não tem a ver com ele, tem a ver com ela. Eu falei, é que perdão não dá para ser pela metade. E ela disse assim, e o que eu faço? Com aquela praga, com aquela prostituta, aquela animal que faz mu, e tudo de ruim. O que eu faço? Eu falei, ora por ela e perdoa. Orar ainda, ora para Deus abençoar ela. Porque enquanto você está falando de prostituta, adulta, praga, vaca, esse tipo de coisa, sabe o que está acontecendo? Você está lançando maldição. Como que Deus vai abençoar? E outra coisa, fica falando assim que a prostituta vai dar em cima do teu marido de novo. Você não tem poder, pastor. Eu falei, claro que você está chamando ela de prostituta. Ora para Deus abençoar. Deixa eu perguntar, uma pessoa abençoada dá em cima do marido dos outros? Então é só Deus mudar a natureza dela que ela vai ser abençoada. Ora para Deus abençoar ela. Mas como, pastor? Falei, faz uma campanha de 7 dias. Ah, não vou conseguir, pastor. Falei, faz. E fala o nome dela alto e diga, Senhor, abençoa ela, abençoa ela, abençoa ela, abençoa a fulana, abençoa a fulana, abençoa a fulana. Eu falei, pastor, vou tentar. Eu falei, é decisão sua, senão teu casamento vai acabar. Ela foi para casa e começou. Senhor Jesus, vou usar um nome fictício aqui.
nome comum, Maria. Senhor Jesus, abençoa Maria. Ela falou, pastor, quando eu falei o nome dela, mas me deu uma vontade de falar, manda fogo do céu e fulmina aquela mulher. Mas aí eu orei para Deus abençoar. Me deu um ruim, algo ruim. No segundo dia, eu já não senti algo tão ruim. No terceiro dia, eu já consegui orar por ela, sem pensamento de desgraça para a vida dela. No quarto dia, eu já estava tendo pena dela, porque eu vi que ela também era uma vítima do diabo. No quinto e no sexto dia, eu já comecei a chorar e dizer, Senhor, ela também tem uma alma, e eu peço que o Senhor coloque uma pessoa de Deus na vida dela, para que ela seja abençoada. Passou mais ou menos uns 6 meses, ela veio e falou, pastor, fiquei sabendo, ela encontrou um homem rico na Europa, casou, foi embora, está feliz, parece que já está até grávida lá, pastor, eu estou muito feliz, eu não tenho mais ressentimento, Deus encaminhou ela. Mas o mais importante é que meu marido chegou para mim esses dias, olhou para mim e falou, o que aconteceu? Ela olhou para mim e falou, eu olhei para ele, falei, por que você está perguntando o que aconteceu? Ele olhou para mim e falou, eu percebi que de uns meses para cá você mudou completamente, você é outra mulher. Ela falou, em que sentido? Ele falou, há 6 meses atrás, eu estava pensando em fazer as minhas malas e ir embora, porque a minha presença não era boa diante de você, ou eu não lhe fazia bem, porque várias vezes eu percebi isso. Mas de uns tempos para cá você está mais feliz comigo, eu não vou mais embora, eu vou continuar. Aconteceu alguma coisa? Ela falou sim, sentou, falou da moça, eu resolvi orar e perdoar ela, eu resolvi orar para que Deus abençoasse, ela está abençoada. Hoje eu converso sobre a situação, ainda existe a cicatriz, mas não tem a ferida, não sangra mais. Entende o que eu estou dizendo? Qualquer um que olhe vai ver a cicatriz, mas não vai haver dor, não vai haver mais sangramento. O que eu estou dizendo, não importa o que você viveu, o que você vai fazer com o que você viveu é que importa. Não importa se alguém te magoou, o que você vai fazer com a mágoa é o que importa. Não importa se estão lhe atirando pedra, você tem a decisão de atirar pedra também, ou de pegar essas pedras e construir a sua grande história firmado nessas pedras. Não importa o que eles estão fazendo, se alguém está lhe oferecendo algo amargo a você, o que você vai fazer com isso é que vai decidir toda a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Decisões decidem o seu destino. Agora, Daniel, olha Daniel, ele decidiu não se contaminar. Sabe o que eu acho? Olha como, irmão, tem coisa que só vai entender depois. Imagine, quem já prestou o Enem aqui? Alguém aqui? Tem, olha lá, irmã. Tem alguém que tem algum membro da sua família que prestou o Enem? Qual que é a regra antes de você ir para o Enem, prestar o Enem? Você passa na churrascaria, come uma feijoada, aí 1h da tarde você está lá prestando o Enem, com a barriga desse tamanho, é assim ou não? Por que eles aconselham comer pouco, não comer, tomar um leve café, uma barrinha de cereal, para não ir muito entupido de comida? Por quê? Porque teu nível de inteligência é maior para um aprendizado quando você está mais saudável, quando o seu estômago não tem que processar tanta comida. O que Daniel pensou? Do jeito que a gente precisa de comer, se eu entrar nessa mesa aí, eu sei dos meus limites, então eu vou comer demais, então eu prefiro cortar pela raiz, vou comer sopa, porque meu nível de aprendizado vai aumentar. Pode ser, olha que impressionante, pode ser que por 3 anos eu não coma do manjar do rei, mas para o resto da minha vida eu vou estar do lado do rei, junto com os meus amigos, desfrutando do que eu quiser. Então eu não vou trocar 3 anos por um futuro. Os outros não, comiam. Ora, aprender a língua dos caldeus. Enquanto Daniel, Misael, Ananias e Azarias estavam 10 vezes mais, eles ainda estavam começando a aprender. Enquanto eles estavam no ABCD, os 4 jovens já tinham aprendido o alfabeto inteiro. Quem está entendendo? Porque o nível de inteligência aumenta. Durante 3 anos, eles não comeram do manjar do rei. 3 anos. Mas quando chegou no dia da prova, diante do rei, todo mundo dizia, mas são bobo mesmo.
Mas são os idiotas, ao invés de aproveitar. Como que pode? Com um manjar desse e eles não querendo nada. Coloca no versículo 14. Não, o versículo de número 12 em diante. 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a... Vamos viver durante 10 dias. E no final dos 10 dias, veja a nossa aparência, a aparência dos que comeram da porção do manjar do rei, conforme vires, haja com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. A expressão gordos é mais fortes, mais saudáveis do que todos os outros jovens. Agora, olha o que diz a Bíblia, no versículo de número 18, pula para o 18. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que trouxessem, 3 anos depois, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. Olha lá agora, olha lá. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso que? Por isso que? Bem alto em bom som. Por isso que? E os outros? Volta para casa. Esses 4 vão ficar diante de mim. É como que se Daniel, Misael, Ananias e Azarias olhassem para eles e dissessem, e agora? E agora? Quem é que está na boa? Quem é que está em alta? Quem é que está melhor? Quem vai ter o que quiser para comer quando quiser? Nós vamos estar diante do rei. Não vamos comer apenas da comida do rei. Vamos estar diante do rei. Abriram mão de 3 anos para investimento. Diga comigo, investimento. Mas tiveram o restante da sua vida desfrutando. Os 3 primeiros anos foram plantando sementes de conhecimento. E os outros investiram. Vou falar uma coisa impressionante aqui. Você investe mais em conhecimento ou em comida? Quando nós abrimos a igreja, 6 meses depois, isso foi em 2008, nós começamos a ter alguns problemas financeiros, e eu lembro que eu tinha ido para Portugal fazer um culto para ajudar um pastor lá que tinha me chamado, e na minha volta, eu estava preocupado, eu tinha uma dívida de 50 mil reais, e eu não sabia de onde eu ia tirar esses 50 mil reais. E eu vou te dar uma dica, quando você está precisando de algum problema, da solução de algum problema, o que você tem que fazer? Você tem que recorrer a alguma coisa direcionada àquilo. Por exemplo, se eu estou doente, eu vou recorrer ao quê? A um pastor que ora por cura. Se eu estou com problema de casamento, eu vou recorrer a um pastor que ministra sobre casamento. Se eu estou com problema de vida emocional, depressão, angústia, a alma ferida, eu vou fazer uma campanha curando as feridas da alma. Mas se eu estou precisando de resultados financeiros, eu vou buscar alguma coisa que me instrua em situações financeiras. E eu estava dentro da livraria no aeroporto de Guarulhos, na volta de Portugal, era o mês de dezembro, início do mês, com 50 mil de dívida, eu não sabia como eu ia pagar. A nossa igreja tinha 6 meses, não tinha gente, não tinha povo, não tinha de onde tirar o dinheiro, e eu estou dentro da livraria inquieto, livraria dentro do aeroporto, andando, vendo os livros capa a capa, eu gosto muito de ler. Aí eu vi um livro de Steve Scott, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Estava escrito lá, aprenda com Salomão os princípios da riqueza. Aí eu falei, bom, estou precisando de dinheiro, peguei o livro e abri. Quando eu abri o livro, eu vi uma frase de Steve Scott, que estava em negrito, que dizia assim, ele, antes da frase, estava escrito mais ou menos assim, o livro de Provérbios tem 31 capítulos,
E ele estava dizendo, em todo o livro de Provérbios, a palavra que rege a vida de Salomão é a palavra diligência. Então, diligência, para o dicionário Aurélio, talvez seja trabalhar com afinco, fazer com diligência, tal, e etc. Mas ele falou, baseado na vida de Salomão e no livro de Provérbios, ele concluiu, diligência é, aí estava em negrito, diligência é uma habilidade adquirida que combina com persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de uma forma honesta e sem atraso, com eficiência e eficácia, a fim de alcançar um resultado puro, dentro do mais alto nível de excelência. Quando eu li aquela frase, saltou algo dentro do meu coração, e me veio uma ideia, baseado nesta frase. Eu peguei o telefone, liguei para a diretoria, passei ali correndo, eu tinha pouco dinheiro no cartão, passei, paguei o livro, nem vi o preço, mas já brotou uma ideia que eu tinha que fazer. Aí paguei o livro, coloquei o canhotinho dentro da carteira do pagamento e vim no ônibus. Eu vim de ônibus de São Paulo, fui de ônibus de São Paulo a Curitiba. Aí quando eu entrei dentro do ônibus, na noite inteira eu fui lendo e marquei com a diretoria. Falei, 7 horas da manhã eu quero todo mundo aí. Eu fui lendo o livro, 7 horas da manhã eu falei, pagamos as contas da igreja. Eles pensaram, um grande empresário deu um dinheiro. E eu chamei todo mundo, os pastores, tá? Eles ficaram todos felizes. Quando eles chegaram lá, eu mostrei o livro. Paguei. Está onde o dinheiro? Eu falei, está aqui dentro. Eles falaram, como? Eu falei, vê essa frase. Aí quando eu li a frase, diligência é uma habilidade adquirida que combina com persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de uma forma honesta sem atraso, com eficiência e eficácia, a fim de alcançar um resultado puro dentro do mais alto nível de excelência, me instalou uma ideia. Aí quando eu li a frase, falei para eles, eles falaram, não entendi nada. Eu falei, eu vou explicar. O irmão olhou para mim e falou assim, pastor, quanto o senhor pagou nesse livro? Eu peguei, tirei e falei, nem lembro. Na época acho que era R$35. Eu falei, R$35, o obreiro. Na época, em 2008, churrasco em Curitiba era R$7. Você ir numa churrascaria, espeto corrido, hoje você come em Curitiba por 40, em churrascaria. Mas na época era 7. Aí, 7 vezes 4, 28. Aí ele olhou para mim e falou assim, poxa, pastor, quase R$40, dá quase 5 espeto corrido, pastor. O senhor gastou num livro 5 espeto corrido? Aí eu olhei para ele e brinquei, né? Sabe qual que é a diferença entre eu e você? Ele falou, qual? Eu falei, é que eu penso com a cabeça, você pensa com o estômago. Aí ele ficou sem graça, né? Porque tem gente que ele prefere investir em coisas que não vai produzir um futuro. E Deus me deu uma ideia, eu falei, todo dia das 7 da manhã até 10 horas da manhã, em 30 dias, nós vamos estar aqui na igreja, vamos ler o livro de Provérbios, e tudo que tiver aqui a gente vai aplicar. Então das 7 às 10 nós vamos ler Provérbios, vamos orar 1 hora, e por mais 1 hora nós vamos pedir para Deus nos dar ideia. Com um mês tinha entrado R$50 mil na igreja para pagar todas as contas. Mas eu tive que decidir. O irmão falou, pastor, mas vem fazer o quê? Não tem nada para fazer na igreja. Eu falei, nem na tua casa, então vem para a igreja. Então vamos orar. Não existe não tem nada para fazer. A pessoa diz assim, eu estou desempregado, não tem nada para fazer, e levanta 10 horas, levante às 7, e vai fazer um curso, porque quando o mercado de trabalho te chamar, você tem que ser pelo menos 10 vezes mais. Ah, mas não tem muita comida para comer. Aproveite, toma um café leve, vai estudar, até o teu nível de aprendizado vai aumentar. Aproveite isso, porque quando você tiver muito dinheiro para comer demais, você nem vai render. Por que eu não almoço para pregar à tarde? Os irmãos aqui me conhecem faz quase, mais ou menos uns 10 anos, que raríssimas vezes eu almoço para pregar à tarde. E quando eu almoço, o culto da tarde é totalmente diferente, é pesado, eu não rendo, meu cérebro não processa direito, porque é quase que 2 cérebros que a gente tem, o estômago e a cabeça, aí tem que processar aqui, né? E processar aqui, então não rende. Então se eu quero produzir mais, eu tenho que decidir o que eu quero. Entende o que eu estou dizendo? Em todas as áreas da sua vida, você decide o que você quer comer, você decide a forma que você quer cuidar do teu filho, você decide se quer perdoar seu pai, sua mãe, seu irmão,
Você decide se quer guardar ressentimentos de coisas do passado do seu pai e de sua mãe, ou se quer perdoá-los e ter vida longa. Tudo na vida é decisão. Tudo na vida é decisão. E ele decidiu. Só que no final da história, olha aqui o final da história. Eles foram achados. Eles foram achados. Não, ou, aliás, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram. Versículo 20. Ó o que vai dizer. E em toda a matéria, não é em uma, em toda, diga comigo, em toda. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou o quê? Não, quero que você fale bem forte essa parte 10 vezes mais. Os achou? 10 vezes mais. Os achou? 10 vezes mais. Os achou? 10 vezes. Posso profetizar? Deus vai te dar graça 10 vezes mais. Deus vai te dar inteligência 10 vezes mais. Deus vai te dar capacidade 10 vezes mais. Deus vai te honrar 10 vezes mais. Deus vai mudar a sua vida 10 vezes mais. Deus vai promover milagre na sua casa 10 vezes mais. Ó. Agora, era 10 vezes mais do que os piores? Não. 10 vezes mais do que quem? Do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Pega os mais inteligentes da Babilônia, traz aqui. Daniel, Misael, Ananias e Azarias eram mais inteligentes, 10 vezes mais do que os mais inteligentes. Deus vai derramar uma unção de sabedoria. Deus vai derramar uma unção de sabedoria sobre sua casa, sobre sua vida. Sabedoria para falar com os filhos, sabedoria para falar com o marido, sabedoria para pedir, sabedoria para buscar, sabedoria para receber, porque quem não sabe receber também não recebe. Sabedoria para orar. Se você não tem, peça a Deus e Ele lhe dará sabedoria. Sabedoria para perdoar, sabedoria para lidar com situações adversas, sabedoria para lidar quando você está em alta tensão, sabedoria para na hora das perdas não se perder. Você pode até perder, mas como Jó, perdeu tudo, mas não se perdeu, e por isso Deus virou o cativeiro de Jó. Diga comigo, eu quero ser 10 vezes mais. 10 vezes mais. Escute, existem momentos que você tem que abrir mão de um momento. Mas você tem que abrir mão de um momento para ter um futuro diferente. Nós somos o resultado do que decidimos ontem.